O Bolsonaro declarou, inclusive, para essa eleição, aquela casa que ele tem, que ele vivia no Vivendas da Barra, que é um condomínio na Barra, e ele também é proprietário da casa onde vive o Carlos Bolsonaro, que fica no mesmo condomínio. Ele tem uma casa em Mambucaba, na região de Angra, que é aquela que eu falei agora há pouco, e um apartamento no, em Brasília. Se eu não me engano, beiram uns 3 milhões de reais o que ele declarou. Eu não sei valores de mercado de cabeça, tá? Eu sei que esses valores ultrapassam esse total, e também aqui dentro desses 3 milhões que eu estou te falando, tem carros e algumas aplicações. Mas é mais do que isso, mais do que 3 milhões de reais, porque se for avaliar em termos de mercado é maior. Agora, se a gente olhar para aí os filhos, a gente fez uma matéria mais recente sobre o patrimônio todo da família, incluindo as duas ex-mulheres do Bolsonaro, os irmãos dele em São Paulo, a mãe e os três filhos mais velhos, né? A gente descobriu que eles negociaram, ao longo dessas últimas 3 décadas, 107 imóveis, 51 desses imóveis foram negociados parcialmente com o uso de dinheiro em espécie. Os 51 imóveis, que é o que ficou mais conhecido ao Uhum. longo dessa campanha, envolvem negociações, assim, a total, vamos dizer, o valor venal deles é cerca de, em valores atualizados, é cerca de 25, 26 milhões. Mas o total de dinheiro em espécie dentro dessa negociação, em valores atualizados, são 11 milhões. É bastante dinheiro, e para a realidade do Brasil, né, Uhum. da maioria das pessoas que sequer tem um imóvel, quanto mais pagando em dinheiro vivo, né, uma coisa até difícil de imaginar. Uma coisa que eu acho que também Jair Bolsonaro tenta passar ao longo da campanha de maneira um pouco equivocada, essa ideia de que ele é um homem humilde, simples e quase sem patrimônio, e, enfim, que a família dele é assim também, essa não é mais a realidade da família Bolsonaro, né? O senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais ao longo deste mandato, no mesmo mês em que ele foi denunciado também por um desvio de 6 milhões de reais. Essa é uma questão, assim, eles não têm outras Aham. atividades. O único deles que tinha uma atividade, e ela é recente, era o Flávio. O Flávio tinha uma loja de chocolates que ele abriu em 2015. Mas antes disso, ele já tinha inúmeras negociações que não têm explicação vinda com dinheiro exclusivamente das contas dele e da mulher, segundo o que apurou o próprio Ministério Público, cruzando os dados da conta bancária dele. Mas o Jair Bolsonaro nunca teve um outro negócio que não fosse ser deputado federal, nem o Carlos Bolsonaro. Então, Uhum. o Eduardo foi policial federal antes, mas 4 anos, 5 anos antes de ser deputado. Então, assim, o único que teve um negócio no período curto, né, foi o Flávio, mas também não dá para dizer isso, eles têm outras atividades. Não, eles não têm, eles construíram uma vida em cima de mandatos parlamentares. Os indícios de que o patrimônio foi construído com dinheiro que não veio dos mandatos, dos salários, estão colocados em outros momentos. Por exemplo, a Ana Cristina Siqueira Vale, quando ela se separou do Bolsonaro, ela declarou no processo de separação que o marido, o Jair Bolsonaro, na época, tinha uma renda de mais de 100 mil reais por mês. Quem declarou isso foi a Ana Cristina Siqueira Vale, para discutir um valor de pensão. Ela não diz de onde vêm esses valores, e ela sustenta essa informação para a base de cálculo lá. Ele, na O- época, recebia um salário, se eu não me engano, de 27 mil reais bruto como deputado, e ainda mais um valor de cerca de 7, 8 mil reais é, da aposentadoria militar. O restante, que chega aos 100 mil, da onde veio? Mas ela escreve isso. E não me pareceu em nenhum momento um erro, um equívoco. Ela não corrige essa informação,
E ela até me pareceu, com essa informação, fazer uma certa ameaça a ele, no sentido de informar que sabe mais. Aí também a gente sabe, pelas gravações da Andrea que eu acessei, que ela entregava esse dinheiro para o Jair, porque a própria Andrea conta isso. Outros ex-funcionários, como o Marcelo Nogueira, também conta que entregava muito dinheiro, 90%, 80% do salário dele para a Cristina no período em que ela era casada com o Bolsonaro. Também tem. A gente vê na quebra de sigilo do Flávio, lá na investigação do Ministério Público, que o Jair Bolsonaro entregava dinheiro vivo para o Flávio fazer negociações. Esse dinheiro nunca entrou na conta do Flávio. Então, assim, existe um conjunto de dados que eles trazem, em alguns momentos são eles que trazem, outros que vêm da investigação, que mostram que esse patrimônio está misturado com toda essa investigação. Agora, o cálculo preciso e exato precisa ser feito e precisa ser investigado. O Bolsonaro, só fazer um histórico aqui, a primeira reação do Bolsonaro foi dizer, mas e o que tem de mais a compra de imóveis em espécie? Aí passaram alguns dias, ele sentiu o efeito, eu acho, de como aquilo abateu ali sobre o eleitorado dele, talvez, e aí ele começa a criar essa narrativa de que moeda corrente não seria dinheiro em espécie, o que não é verdade, e que estaria, tem uma coisa que ele falou algumas vezes, que é, em toda a escritura está escrito moeda corrente, isso não é verdade, tem várias escrituras onde está escrito que foi pago com cheque, que foi pago em algum, agora os mais recentes, com TED. Então, assim, no Rio de Janeiro e em São Paulo, desde 89, a Corregedoria do Tribunal de Justiça determina a necessidade de que as escrituras contenham o modo de pagamento, e no Rio de Janeiro, desde 97, se eu não me engano, ou 99. E a maior parte da compra desses imóveis, a imensa maioria dos que a gente publicou, são depois desse período também. Tem pagamentos parciais. Quem quiser olhar, pode entrar e ver. A gente publicou, depois da primeira matéria, uma segunda com os prints da documentação, que chama, o título é As Evidências nos 51 Imóveis. Pode entrar lá, dar um Google e vai ver, um por um, e que você vê que em determinado momento, por exemplo, você está aqui o caso do Eduardo Bolsonaro, ele comprou 2 apartamentos no Rio de Janeiro, um em Botafogo e um em Copacabana. Ele fez pagamento parcial, e ele descreveu isso na escritura. Num dos casos, ele pagou 100 mil, se eu não me engano, como um cheque, e 50 mil em espécie. Aí depois ele foi fazer um vídeo para atacar a gente, querer, enfim, tentar desmentir. Aí ele admite no vídeo, ele fala, eles sabem isso porque eu botei na escritura, e só 1/3 foi pago em dinheiro vivo. Ué, mas foi isso, exatamente isso que a gente escreveu na matéria. Então tem vários e vários casos assim de pagamentos parciais, e também, Rodolfo, além do trabalho nas escrituras que a gente fez, em alguns casos, inclusive em São Paulo, o cartório chega a escrever em espécie, sabe, assim, a expressão em espécie chega a constar isso. E também nós fizemos uso, sobretudo no caso do senador Flávio, porque já tínhamos acesso aos dados das quebras de sigilo por causa da investigação, dos dados de quebras de sigilo, que aí não é nem um levantamento que a gente fez em escritura, mas também na documentação de processo judicial. Então, assim, há um cruzamento de vários dados, de várias informações para chegar nesses dados de um modo geral. E, além do levantamento de documentação, a gente entrevistou as pessoas envolvidas nas negociações, os vendedores e os cartórios, e comparamos também a documentação de diferentes escrituras, onde algumas diziam, né, assim, a moeda corrente, e outras diziam moeda corrente e cheque, e checamos com esses cartorários. Então, assim, é um processo de checagem e de detalhamento imenso, sabe? Eu venho fazendo ele nos últimos 4 anos,
E a gente concentrou uma organização desses dados nos últimos meses e apuramos também São Paulo. Então, assim, tem muita informação ali que também, inclusive, já era pública, sabe? E aí, enfim, eles precisavam arrumar alguma narrativa, né? Porque explicar mesmo, eles não conseguem explicar. Então, eles criam uma história, como eles já criaram outras, né, em torno de outros casos, mas que não responde especificamente às questões.